Saudações a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do MGF depois de alguns dias sem postar. O vídeo de hoje, inclusive, ele é o primeiro de uma nova playlist que eu concebi há pouco e que eu resolvi chamar de MGF Analisa. A proposta dessa playlist, que eu vou explicar um pouquinho mais a fundo mais adiante, é simples. Eu vou fazer análises profundas e ponto a ponto de alguns personagens, acontecimentos, situações, batalhas, locais, enfim, coisas importantes e interessantes dentro do universo das crônicas, destrinchando ponto a ponto e oferecendo uma nova perspectiva, em especial para as pessoas que apenas assistiram às séries de TV e não chegaram a conhecer o material original dos livros. E eu acho que eu não poderia ter escolhido um tema melhor para esse primeiro vídeo dessa nova instância, dessa nova playlist, do que o nosso querido e misterioso, controverso e cheio de nuances Anão do Rochedo do Casterly, Tyrion Lannister. Um dos meus personagens favoritos a um nível pessoal. Por isso vocês vão ver que o vídeo está um bocado longo, mas também bastante detalhista, porque ele é importante para mim, além de tudo, num nível pessoal, como eu falei. Então, sem mais delongas, comecemos a falar a respeito do Tyrion de uma forma mais analítica. Lembrando a todos que vídeos como esse, ainda mais vídeos tão detalhados como esse, serão coalhados de spoilers, tanto da série quanto dos livros, especialmente dos livros, isso é inevitável. Então eu recomendo cautela ao espectador como sempre. Também peço a todos, como sempre, que deem um like neste vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos e considerem contribuir com o canal de forma mais direta através do Pix, que é sempre a melhor opção porque circunda a burocracia da plataforma, do botão valeu demais ou do clube de membros. Também peço a todos que deem uma olhadinha aqui embaixo nos links de produtos afiliados da Amazon do canal, porque comprando através deles vocês também vão estar me ajudando sem nenhum custo adicional. Com tudo isso dito e fora do caminho, comecemos o nosso primeiro MGF Analisa sobre um dos personagens mais interessantes de toda a obra e, por que não, de toda a literatura fantástica, Tyrion Lannister. Para entendermos o verdadeiro Tyrion Lannister para além da série e mesmo dos livros, precisamos recrudescer no tempo, para os eventos primordiais de sua vida, e traçar de forma bem delineada as maneiras como os acontecimentos mais importantes de sua vida moldaram seu caráter, de maneiras distintas, em Game of Thrones e nas Crônicas de Gelo e Fogo. A proposta principal deste novo vídeo e desta nova playlist é fornecer àqueles que apenas assistiram à produção televisiva um novo insight, uma visão mais ampla e mais aprofundada sobre cada um dos personagens e temas tratados aqui, e um entendimento mais completo das profundas nuances existentes na obra escrita, para que terminem de assistir sabendo muito mais a respeito das diferenças, muitas vezes gritantes, existentes entre o caráter de certos personagens nos livros e na produção da HBO. Por isso, creio que não existiria um personagem melhor para minha escolha como tema do vídeo inaugural dessa playlist do que o esperto e algo misterioso Anão de Rochedo do Casterly, o filho desprezado porém implacável de Lord Tywin, o irmão antagonizado da rainha Cersei, o querido amigo de Sir Jaime e um dos principais jogadores do Jogo dos Tronos no contexto dos Sete Reinos. Por isso, comecemos a analisar ponto a ponto as diferenças e as peculiaridades existentes entre os dois Tyrion Lannister, o das telas e o das páginas de papel, para que tenhamos um melhor entendimento de quem é este personagem simplesmente estupendo, um dos melhores e mais complexos já concebidos pela mente de George R.R. Martin. O início da vida de Tyrion não foi muito explorado na série, mas foi descrito de forma mais explícita nos livros, e não existem muitas diferenças entre um e outro. Ele foi considerado como uma criança grotesca, imposta ao orgulhoso Lord Tywin como um castigo dos deuses, por sua arrogância, ao menos de acordo com as reflexões do rei Aerys II, e era considerado como retorcido e terrível, um legítimo monstro, muito embora o príncipe Oberyn tenha rememorado mais tarde que ele era apenas, na realidade, um bebê comum com uma cabeça um pouco maior do que o normal, nem de longe a monstruosidade que o povo dos reinos vinha pintando. A infância de Tyrion foi algo negligenciada na série, mas nos livros, sabemos que o rapaz era absolutamente fascinado pelos conhecimentos antigos sobre dragões e sobre Valíria, e que se sentiu muito frustrado por não ter sequer a possibilidade de se tornar um grande cavaleiro, e por isso decidiu se tornar um alto septão, algo que também não se concretizou, mas que o levou a se tornar um leitor compulsivo, e a inclusive decorar a Estrela de Sete Pontas, o tomo sagrado da Fé dos Sete, de ponta a ponto.
Tyrion se sentia profundamente frustrado pelo tratamento horrível que recebia tanto do pai, que o culpava tanto pela morte de sua bem-amada Joanna quanto pela desonra trazida ao nome de sua casa, por ser Tyrion uma monstruosidade retorcida, quanto da irmã, que seguia os passos de Lord Tywin, também culpando a Tyrion pela morte da mãe, a quem ela muito amava, e que passou a tratá-lo ainda pior após sua consulta a Maggie, a Rã, ao tomar conhecimento da profecia do Valonqar, da qual já falei em um vídeo de teorias aqui no canal recentemente. O único parente de Tyrion que lhe demonstrava verdadeiro amor e companheirismo era seu irmão Jaime, e o anão, por sua vez, era muito grato e próximo ao irmão, considerando-o como seu único parente verdadeiramente bem-amado. Quanto aos irmãos de seu pai, seus tios, Tyrion tinha opiniões mais variadas. Ele apreciava seus tios Geryon e Tyget, que demonstravam uma divertida visão lúdica sobre seu sobrinho retorcido, chegando ao ponto de ensiná-lo acrobacias e malabarismos, e era algo indiferente ao seu tio Kevan, o braço direito de seu pai, que não nutria por ele nenhum mau sentimento explícito, mas, por outro lado, também não ousava se tornar muito próximo a ele por medo de incorrer no desagrado ao irmão mais velho. Quanto à sua tia, Jenna, Tyrion não teve com ela muito contato, pois ela partiu do rochedo desde muito cedo para se casar com seu marido indicado por seu pai, Aemon Frey, das Gêmeas. Outro traço que marcou fortemente a trajetória de Tyrion nos livros, embora tenha sido bastante negligenciada na série, é seu amor intenso pelos dragões, as criaturas mágicas da Valíria de outrora e da casa Targaryen durante seu auge. Quando garoto, o rapaz chegou mesmo a pedir uma dessas criaturas de presente aos seus tios, em um dos dias de seu nome, lhes dizendo que o dragão poderia ser pequeno como ele mesmo, mas foi então que ele ficou sabendo que tais seres haviam sido extintos há muito, algo que fez com que o rapaz se sentisse profundamente triste, chorando copiosamente durante muito tempo. Um dos eventos mais fundamentais da vida de Tyrion, que marcaria sua visão de mundo em Game of Thrones e, principalmente, nas crônicas, ocorreu após sua puberdade, quando ele e Jaime cruzaram o caminho de uma donzela em perigo próximo ao rochedo, que vinha sendo perseguida por malfeitores. A moça se chamava Tysha e ficou a cargo do anão enquanto Jaime perseguia os foras da lei. Tyrion cuidou dela e a alimentou, e dentro de pouco tempo, os dois estavam enamorados, chegando ao ponto de se casar e viver durante toda uma quinzena uma vida secreta de marido e mulher, consumando sua união feita mediante o suborno a um septão bêbado e vivendo felizes, entorpecidos em sua ilusão. Isso não durou muito, contudo, pois quando o septão se tornou sóbrio o suficiente, ele confessou tudo a Lord Tywin, que não se sentiu nada agradado pelo fato de seu filho anão, alguém a quem ele já via como uma ameaça enorme à honra e à respeitabilidade da Casa dos Leões por sua mera existência, ter se casado com uma mulher plebeia qualquer, e por isso, ele tomou providências drásticas e, pode-se dizer, bastante cruéis. Ele ordenou que Tysha fosse capturada e então deu ordens a um destacamento de seus soldados que a estuprassem diante dos olhos de Tyrion, cada um dos quais depois lhe dando como remuneração uma moeda de prata, pois na visão de Lord Tywin, ela não era melhor do que uma prostituta e só havia se interessado pelo anão por seu status e seu ouro, de modo que aquele era o pagamento adequado. No fim dos estupros, para ensinar a Tyrion uma lição derradeira, ele ordenou que o próprio também a possuísse, pagando por sua vez com um dragão de ouro, de valor bem superior às moedas de prata dos soldados, pois segundo o Lorde, os Lannister valiam mais do que homens comuns, algo que ele esperava que o anão compreendesse a partir daquele momento, antes de ordenar que Tysha desaparecesse no mundo, para garantir que o anão nunca mais a visse de novo. O caso aqui é que Tyrion acreditava firmemente que Tysha o amava, e a amava intensamente por sua vez também, e por isso a lição, por assim dizer, que Lord Tywin lhe impôs angariou o ódio eterno do anão pelo pai, pois em sua mente não havia nada que ele pudesse fazer que fosse mais monstruoso do que aquele ato, de lhe roubar a única mulher que poderia amá-lo em sua visão, já que, sendo um anão retorcido e grotesco, encontrar o amor verdadeiro era uma tarefa muito mais árdua para ele do que para homens comuns. Na série isso não foi tão explorado, embora tenha sido citado pelo anão, mas nos livros, esse sentimento de ódio e esse desejo por vingança pelo que o pai lhe fizera se tornaram uma marca indelével da personalidade de Tyrion, permanecendo consigo pelos anos que se seguiram e se manifestando com frequência em seus pensamentos com relação ao pai. Se antes apenas Lord Tywin tinha razões para odiar o filho anão, enquanto este apenas desejava de algum modo angariar o amor e o apreço do pai, agora Tyrion tinha também um forte motivo para odiá-lo. Além disso, essa experiência traumática modificou profundamente a relação do anão com o próprio ato sexual.
A partir daquele momento, Tyrion não foi mais capaz de encontrar satisfação sentimental no ato, e por isso passou a simplesmente tratar o sexo como uma ferramenta de satisfação física temporária, passando a frequentar bordéis com frequência, pagando rameiras de todos os tipos e em todas as oportunidades, mas sem nunca deixar de pontificar que uma puta poderá fudê-lo até cansá-lo, mas ao mesmo tempo nunca o beijará, querendo dizer que tais atos não envolviam sentimento e, por isso mesmo, não eram nem de longe tão significativos quanto aquilo que ele havia tido com Tysha, mais um dos traços que moldariam sua personalidade cínica. Quando o anão tinha cerca de 25 anos de idade, os eventos das crônicas se iniciaram, bem como os eventos de Game of Thrones, com a chegada da comitiva real ao Winterfell, da qual ele fazia parte. Uma vez lá, Tyrion mais uma vez se indulgiu na hospitalidade dos protíbulos do local na série, mas o evento mais significativo ocorrido nesse momento foi seu diálogo com Jon Snow do lado de fora do grande salão do castelo, durante o evento de recepção dos cortesãos. Tyrion e Jon a princípio se estranharam, tanto na série quanto nos livros, com o anão tendo seu estilo debochado e aparentemente despreocupado, enquanto Jon se mantinha como um Stark em cada fibra de seu ser, desconfiado, frio e formal. No entanto, eles rapidamente perceberam que existia ao menos um ponto importante no qual ambos podiam simpatizar um com o outro. Tanto Jon quanto Tyrion eram deslocados dentro de suas famílias e de seus contextos, o que levou o anão a dizer a Jon inclusive que todos os anões são bastardos aos olhos de seus pais. Isso também o levou a tecer um importante conselho a Jon, que é uma das minhas passagens favoritas a um nível pessoal em toda a obra, aliás. Deixe-me dar-lhe um conselho, bastardo. Nunca se esqueça de quem você é, pois é certo que o mundo não esquecerá. Torne isso sua força, e então nunca poderá ser sua fraqueza. Arme-se com ela, e ela nunca será usada para feri-lo. A isso, Jon perguntou a Tyrion o que ele sabia sobre ser um bastardo, pois era afinal de contas um filho legítimo de Lord Tywin e da casa Lannister, e a resposta do anão foi igualmente impactante. Todos os anões são bastardos aos olhos de seus pais. Essas frases não são apenas impactantes e marcantes, mas ajudam a entender as atitudes de Tyrion em Game of Thrones e, especialmente, nas crônicas, pois com isso, o anão está basicamente explicando a Jon que sua forma sarcástica e debochada de agir é simplesmente um escudo que ele enverga para se proteger tanto do julgamento do mundo como um todo, quanto da antipatia e dos sentimentos negativos nutridos por seu pai e sua irmã contra si, algo que ele acredita que o bastardo de Winterfell também deveria adotar. Esse momento sacramentou a nascente amizade entre Jon e Tyrion, e tal relação ainda seria mais explorada um pouco mais adiante, pois o anão havia decidido que iria para a muralha junto a Jon, a seu tio Benjen Stark e aos outros homens da Patrulha da Noite, para ver a grande muralha e, em suas próprias palavras, mijar do limite do mundo. Outro momento que foi bastante interessante, embora muito mais curto, na estada de Tyrion em Winterfell foi a instância em que ele estapeou seu nojento sobrinho Joffrey por este não demonstrar a devida simpatia aos Stark, após a queda de Bran de uma torre do castelo, que o deixou em um coma profundo. Eu cito isso principalmente porque, francamente, foi muito satisfatório ler essa passagem, e a coisa se tornou ainda melhor em GOT. Ver esse merdinho apanhando fez meu dia mais feliz. Mais adiante na história, quando Jon e Tyrion já estão a caminho para a muralha, ocorre outra das principais interações entre ambos os personagens, que nos oferece mais uma olhada aprofundada na personalidade do anão. Quando eles param durante seu trajeto para repousarem, ao ar livre, Tyrion está encostado em uma árvore, lendo um livro, o que levou Jon a perguntar a ele por que lia tanto, e a resposta de Tyrion a isso foi semelhante nos livros e na série, e por isso usarei uma versão mesclada de ambas. Olhe para mim e diga o que vê. O que você vê é um anão. Se eu tivesse nascido um camponês, eles provavelmente teriam me abandonado nos bosques para morrer, mas afinal, nasci um Lannister de Rocher do Casterly. Algumas coisas são esperadas de mim. Meu pai foi mão do rei durante 20 anos, até que meu irmão matou esse rei. A vida é cheia dessas pequenas ironias. Minha irmã se casou ao novo rei, e meu nojento sobrinho será rei depois dele. Eu devo fazer minha parte pela honra de minha casa, você não concorda? Mas como? Minha mente é minha arma. Meu irmão tem sua espada, o rei Robert tem seu martelo de guerra, e eu tenho minha mente. E uma mente precisa de livros como uma lâmina precisa de uma pedra oleada, para manter seu gume afiado. É por isso que leio tanto Jon Snow.
Depois que Tyrion atingiu a muralha, sua relação com os homens da patrulha de maneira geral foi pouco explorada na série, mas nos livros existiram algumas interações curiosas, como por exemplo sua relação de antipatia e zombaria com o solene Sir Alliser Thorne, o mestre de armas de Castelo Negro, responsável por treinar os novos recrutas. Tyrion, como era de costume, zombou da solenidade afetada de Thorne, chegando ao ponto de responder a um desafio do homem com uma ameaça com um garfo para caranguejos, não levando a sério a ameaça subjacente das palavras do cavaleiro, o que apenas serviu para irritá-lo ainda mais. Paralelamente, ele voltou a interagir com Jon, encontrando-o no topo da muralha, onde ouviu sua mensagem que ele desejava transmitir ao irmão Bran antes de finalmente se despedir dele de uma vez, para poder seguir de volta ao sul com Yoren, o recrutador da patrulha, que ia a Porto Real em busca de novos recrutas frescos para a muralha. Essa passagem tanto nos livros quanto na série demonstrou um lado positivo e mais leve do anão, mas em contraponto, também foi aqui que Tyrion começou a demonstrar pela primeira vez na obra um lado mais sombrio e complexo, pois dadas as experiências pelas quais o anão passou ao longo de toda a vida, era mais do que natural que ele desenvolvesse uma veia cruel e vingativa para lidar com um mundo que, de maneira geral, o desprezava, embora essa veia seja muito mais escancarada nas crônicas do que em Game of Thrones, onde Tyrion tem um caráter muito mais reto e menos maligno, conforme demonstrarei ao longo da análise. Um exemplo dessa veia cruel se deu quando Tyrion simplesmente tomou de Benjen suas peles mais quentes, como uma forma de pequena vingança por ter antipatizado com o homem, que acreditava que Tyrion zombava dos propósitos da muralha, chegando ao ponto de lhe perguntar se, em sua visão, a patrulha não passava de um bando de bobos em preto. Quando Tyrion retornou ao Winterfell, no entanto, ele demonstrou mais uma vez um lado mais virtuoso de sua personalidade, não apenas transmitindo a Bran as mensagens do irmão bastardo, como oferecendo a ele um desenho esquematizado de uma cela especial, de sua própria concepção, que permitiria ao garoto conseguir montar novamente, mesmo sem o uso das pernas, uma cela que segundo o anão não era muito diferente da que ele próprio usava, pois ele acreditava que se deveria adaptar o cavalo às necessidades do montador, e não o contrário. Quando Robin queriu a Tyrion a respeito de por que ele estava querendo ajudar Bran, estando bastante cético e desconfiado dos propósitos do Lannister, Tyrion respondeu que tinha um fraco no coração por aleijados, bastardos e coisas quebradas, criando uma relação com Bran não muito diferente daquela que ele havia estabelecido com Jon Snow. Sendo agora o rapaz um aleijado, ele seria visto de maneira diferenciada e depreciativa pela sociedade, tal como Tyrion era, de modo que, por uma questão de solidariedade e empatia, o anão acreditava sinceramente em auxiliá-lo sem esperar por nada em troca, pois tinha a convicção de que aqueles que eram vistos pela sociedade em geral como de menos valor, diferentes e algo grotescos, deveriam se ajudar mutuamente. Isso para mim demonstra uma das qualidades mais notáveis de Tyrion, tanto nos livros quanto na série. Por mais cruel ou implacável que ele possa ser, o anão também tem um lado nobre e correto, justo e virtuoso, e é precisamente isso que o torna um dos personagens mais bem construídos em toda a obra. A próxima passagem relevante da trajetória do anão se deu quando ele foi capturado na estalagem do entroncamento por Catelyn Stark, por ter sido supostamente o mandante da tentativa de assassinato de Bran. O anão nada sabia sobre aquilo, claro, mas não havia muito que ele pudesse fazer senão seguir com a mulher. Mas ao invés de ir ao norte, como seria de se esperar, eles seguiram em direção ao Vale de Arryn, onde Tyrion teve sua primeira experiência de batalha, lutando contra os clãs das Montanhas da Lua, empunhando um machado com desenvoltura, apesar de seu tamanho e de sua óbvia pouca habilidade com armas. Quando atingiu o vale, Tyrion foi acusado pela irmã de Catelyn, Lady Lysa, que era a governante em exercício ali em nome de seu jovem filho Robin, de assassinar também a seu marido, Lord Jon, não porque a mulher achasse mesmo que fora o anão o maior responsável, mas porque era o único Lannister que ela tinha em seu poder. O anão foi atirado nas Celas do Céu, as masmorras mais peculiares dos Sete Reinos, sob os cuidados do acolhedor carcereiro Mord, mas através de sua astúcia, tanto nos livros quanto na série, ele foi capaz de convencer o estúpido homem a levar a Lysa uma mensagem de que ele desejava confessar seus crimes. Quando foi levado à presença da senhora, no entanto, Tyrion aprontou uma verdadeira pantomima, que ficou inclusive mais divertida em Game of Thrones do que na obra original, se autodepreciando e acusando de tudo, exceto dos assassinatos dos quais era acusado de ter ordenado. E quando Lysa ameaçou jogá-lo de volta às masmorras, ele questionou a justiça feita no Vale de Arryn e exigiu, pela primeira vez, o julgamento pela batalha, encontrando em seu companheiro de estrada que viera desde as terras fluviais até ali, o mercenário Bronn, seu campeão.
Bronn lutou e derrotou Sor Varys Edgen, o campeão da causa de Lysa, concedendo ao anão a liberdade, e então ambos foram essencialmente expulsos do vale, obrigados a seguirem sozinhos pela perigosa estrada de altitude pela qual haviam vindo até as terras fluviais, onde travaram contato mais uma vez com os clãs das montanhas, que apenas não os mataram e roubaram porque Tyrion, mais uma vez sagaz, convenceu os líderes dos clãs a se juntarem a ele, prometendo dar a eles não apenas uma vultosa compensação material, mas também o controle sobre o Vale de Arryn. Aqui existe uma diferença ligeira entre o personagem nos livros e na série. Em Game of Thrones, Tyrion apenas pensava mesmo em cativar os homens dos clãs com a promessa de domínio sobre o vale, mas nas crônicas, o pensamento do anão era mais sombrio. Ele desejava dar aos selvagens homens dos clãs os meios para colocar abaixo a própria estrutura do vale, incendiando e saqueando a região e causando caos ali, como uma forma de se vingar dos Arryn e de Lady Lysa em particular, por lhe ter encarcerado e humilhado, demonstrando mais uma vez que o Tyrion dos livros é bastante mais sinistro que o da série. Quando Tyrion retornou aos rios, se reencontrou com o pai e, juntamente com seus homens dos clãs, foi posicionado na vanguarda da Batalha do Ramo Verde, onde Tywin acreditava que os lutadores selvagens das montanhas poderiam ser de alguma serventia, mas Tyrion imaginava que o verdadeiro objetivo do pai com aquilo era o de simplesmente tentar se livrar dele de uma vez por todas. Diante dessa perspectiva, Tyrion disse a Bronn que lhe procurasse uma mulher no acampamento para aquecer sua cama naquela que bem poderia ser sua última noite neste mundo, e a pessoa encontrada pelo mercenário seria de grande relevância na trajetória do anão. Tratava-se de Shae, a seguidora de acampamentos que despertou desde cedo o interesse e o fascínio do anão, por sua inteligência vivaz e seu temperamento efervescente, que lhe fazia remeter à sua amada e perdida Tysha. Eles passaram a noite juntos, e o anão se viu logo enamorado, embora o sentimento da rameira por ele fosse menos claro, mas discutiremos a relação entre ambos mais a fundo em um momento posterior do vídeo. De todo modo, se o plano do pai do anão era mesmo de se livrar dele na batalha, ele foi frustrado no entanto, pois Tyrion mais uma vez lutou com bravura na batalha, apesar de seus reveses físicos, embora em Game of Thrones ele tenha sido nocauteado antes do início da luta, supostamente porque a produção não teria fundos para filmar uma grande batalha naquele momento. Mais tarde, com a captura de Jaime pelos Stark, Lord Tywin decidiu recuar estrategicamente para Harrenhal, para lidar com o jovem lobo, mas como era a mão de Joffrey, ele decidiu usar as qualidades de Tyrion em favor da casa Lannister, enviando o anão à corte para agir como mão do rei interinamente, para controlar as idiotices do sobrinho e da irmã, bem como ficar de olho atento nos conselheiros reais que eram pouco ou nada dignos de confiança, pois Lord Tywin, ainda que a contragosto, reconhecia o potencial de liderança e governo do anão, e sua mente sagaz, muito embora desprezasse seus meios. Ele ordenou que o anão não levasse nenhuma rameira à corte consigo, mas Tyrion solenemente ignorou a ordem do pai, contrabandeando Shae para a capital de todo modo, algo que seria relevante no enredo mais tarde. A atuação de Tyrion após sua chegada em Porto Real, tanto nos livros quanto na série, foi bastante substancial e inteligente, embora tenha sido naturalmente mais desenvolvida nos livros, onde não existem tantas preocupações com relação ao tempo ou a questões orçamentárias, e onde cada detalhe e cada aspecto da trama podem ser mais elaborados. Ele decidiu firmar uma parceria de conveniência com Varys, um dos conselheiros mais espertos e perigosos dentro da corte, ao mesmo tempo em que contendia mentalmente com Petyr Baelish, outro homem no conselho em que o anão mantinha um olhar bastante detido. Ao mesmo tempo, Tyrion procurou controlar os ímpetos cruéis de seu sobrinho real, enquanto tratava Cersei com uma saudável dose de cautela, pois a irmã estava visivelmente desagradada com sua presença ali, mas Tyrion foi rápido em apontar que, apenas trabalhando juntos, eles poderiam ter esperanças de libertar seu amado Jaime do cárcere em Correrio, o que apaziguou Cersei, ao menos durante algum tempo. Depois de assegurar sua posição na corte, Tyrion passou a planejar as defesas da cidade para a iminente tentativa de invasão de Stannis Baratheon, dando especial ênfase no combate com fogo vivo, a substância dos piromantes, embora exista uma diferença fundamental entre o livro e a série. Em Game of Thrones, foi demonstrado que o fogo vivo foi simplesmente espalhado na Água Negra por um navio não tripulado antes de ser aceso por uma flecha flamejante disparada por Bronn, enquanto nos livros, o fogo vivo foi entregue através de recipientes de argila disparados com o emprego de catapultas e trabucos a partir das muralhas da cidade, com o anão inclusive treinando os soldados que operariam tais equipamentos no disparo cuidadoso da substância, e ordenando que aqueles que não demonstrassem a perícia necessária fossem substituídos em seus postos, devido à natureza altamente instável e delicada do fogo vivo.
Além disso, o Tyrion dos livros também ordenou que as ferrarias em Porto Real se concentrassem na forja de uma grande e longa corrente de elos de ferro, que seria usada no isolamento da torrente da Água Negra, para impedir o livre trânsito dos navios da frota de Stannis, algo que não foi citado em Game of Thrones. Paralelamente, Tyrion também encontrou uma forma de lidar com Shae, em especial nos livros. Ele a instalou em uma mansão citadina discreta, onde ficaria longe de olhares indiscretos, para que a notícia sobre sua presença ali não chegasse aos ouvidos de seu pai. Contudo, não levou muito tempo até que Varys descobrisse sobre sua presença ali, e sabendo bem que Lord Tywin não desejava que o anão se indulgisse nos prazeres de uma meretriz, o eunuco chegou mesmo a ameaçar o anão de maneira velada, dando a entender que, se Tyrion ficasse em seu caminho, ele poderia revelar seu segredo. Eles eventualmente chegaram a um consenso, e Varys chegou mesmo a ajudar o casal, auxiliando Tyrion a esconder Shae no bordel de Chataia, e até mesmo providenciando uma rota secreta que o anão poderia usar para encontrá-la sem despertar suspeitas. O tempo de Tyrion na corte foi passado da forma como seu pai esperaria. Ele tratou de controlar algumas das figuras mais nefastas e arredias dos círculos mais altos do poder, como por exemplo na instância em que ordenou que Janos Slynt, o filho de carniceiro que se tornara senhor comandante da guarda da cidade através de atos terríveis como a traição a Ned Stark e o assassinato a sangue frio de um dos bastardos de Robert, a mando de Cersei, fosse destituído de seu posto e enviado para a muralha. Ele também descobriu que Pycelle vinha traindo, informando a rainha sobre seus planos secretos, e tratou de encarcerar o velho para puni-lo por isso. Além do mais, Tyrion também tratou de melhorar as relações entre os Lannister e os Martell de Dorne, enviando a princesa Myrcella, a Lança Solar, como prometida ao filho mais jovem do príncipe Doran, Trystane, muito embora Cersei tenha protestado veementemente contra isso. Ao mesmo tempo, ele tratou de colocar seu primo Lancel na linha, pois descobriu que ele vinha se deitando com a rainha secretamente, e ao confrontá-lo com essa informação, lhe disse que ele deveria ser seu informante sobre Cersei dali em diante, caso contrário o segredo seria revelado. Outro momento interessante da trajetória de Tyrion na capital, que foi sumariamente cortado de Game of Thrones, se deu quando Sir Cleus Frey, um dos primos do anão, chegou à capital com uma proposta em termos de paz dos nortenhos, proposta essa que foi naturalmente rejeitada pelo anão. Ele enviou o primo de volta a Correr Rio com uma contraproposta igualmente inaceitável para os Stark, mas a realidade é que isso pouco importava. Seu verdadeiro plano era o ardil para libertar seu irmão, pois infiltrados entre os soldados Lannister que escoltariam Sir Cleus de volta às terras fluviais, se encontravam um pantomimeiro, um ladrão, um assassino e outros homens com dons específicos, que haviam sido enviados com o intuito de libertar Sir Jaime na surdina, permitindo que ele escapasse da fortaleza Tully. O plano foi eventualmente frustrado no último minuto, mas é um belo indicativo da mente sagaz e estratégica de Tyrion. Outro visitante inusitado de Tyrion na corte foi seu velho desafeto Sir Alliser, que viera desde a muralha para avisar os cortesãos sobre a ameaça do exército dos mortos que se aproximava, procurando angariar apoio para a luta que viria em seguida. Tyrion sabia que ninguém na corte acreditaria nas palavras delirantes do Irmão Negro, e que se ele fosse visto levando a sério a história, correria o risco de ser escarnecido pelos cortesãos, quer acreditasse ou não na história, e por isso resolveu a questão da mesma forma como sempre resolvia assuntos espinhosos como aquele. Com escárnio, zombando da solenidade de Thorne, para depois ordenar que as masmorras da Fortaleza Vermelha fossem limpas para ceder à patrulha mais alguns recrutas de modo a não se deixar exposto a um possível escárnio de outros. Outro momento crucial de Tyrion que mostrava sua veia política inegável, mas que foi deixado de lado em GOT, foi a decisão de trazer os Tyrell para uma aliança com os Lannister, através do envio de Peter Baelish até Jardim de Cima, para negociar os termos da aliança através de um casamento entre o rei Joffrey e Margaery Tyrell, a viúva do falecido Renly, uma ideia que desagradou Cersei, mas que Tyrion acreditava ser certeira. Essa aliança se provou uma boa ideia mais tarde, durante a Batalha da Água Negra, quando o poder combinado das Rosas e do Leão foi o martelo que quebrou o cerco de Stannis à capital, salvando a cidade e a dinastia Lannister e Baratheon como um todo. E por falar na Água Negra, Tyrion se distinguiu nessa batalha, tanto na série quanto no livro, não apenas planejando a estratégia defensiva da capital, mas também atuando diretamente na luta, liderando uma sortida por um portão lateral da cidade para quebrar o ataque de Stannis ao portão principal, mostrando mais uma vez seu valor como guerreiro, muito embora ele fosse um anão retorcido. Ao final dos combates, no entanto, Tyrion foi encurralado de surpresa por Sir Mandon Moore, da Guarda Real, e apenas não foi morto pelo homem por conta da intervenção heróica de seu escudeiro, Podrick Payne, que matou o cavaleiro e resgatou o anão, que se encontrava então gravemente ferido.
Quando o anão voltou a si, estava alojado em aposentos muito mais modestos do que o amplo quarto que vinha usando na Torre da Mão, pois seu pai havia retornado à corte e reassumido seu posto, e Tyrion precisara ser remanejado. Diante dessa queda brusca do poder, com sua posição como mão interina terminada, Tyrion rapidamente foi tripudiado pelos homens que ele havia punido, com destaque para Pycelle, e isso nos leva a pensar que talvez no final das contas, tanto o anão na série quanto nos livros não seja assim tão esperto quanto pintava a si mesmo. Isso leva o anão a questionar seus próprios feitos, muito embora na série isso tenha se dado sob um prisma mais moralista, enquanto nos livros Tyrion era na realidade muito mais frio, não se importando com todo o mal provocado por sua casa e apenas se lamentando por sua queda do poder e pelo ferimento que lhe custaram um nariz e lhe renderam uma cicatriz horrenda de face a face, algo que em Game of Thrones também deixou a desejar na caracterização. Essa atitude e esse pensamento do anão são importantes para revelar ao leitor um fato incontestável sobre ele. Ainda que Tyrion da série seja mais moralmente reto, o personagem original está objetivamente do lado mais cruel desta guerra, e ainda que não existam santos no contexto de Westeros, sua frieza diante das ações de sua casa e de seus próprios ditames revela um personagem bastante mais sombrio do que em GOT, que não se preocupa verdadeiramente com questões ligadas à justiça, mas parece muito mais preocupado em massagear seu próprio ego, se engrandecendo diante de todos aqueles que zombaram dele durante toda a sua vida, usando seu poder para humilhar, torturar e escarnecer das pessoas grandes, algo que em suas próprias palavras o fazia se sentir grande. Fica difícil argumentar que esse não é o comportamento típico de, se não um vilão, ao menos um personagem soturno. Isso fica ainda mais demonstrado no momento em que Tyrion descobriu que Cersei, ao ver seus 3 filhos ameaçados pelas ações do anão de alguma forma, capturou uma prostituta de nome Alayaya, pensando ser ela a amante do anão, Shae, e o ameaçou dizendo que os seus capangas Keto Black a estuprariam e matariam se algum mal caísse sobre Joffrey, Tommen ou Myrcella. Tyrion, diante dessa ameaça, demonstrou tanto na série quanto nos livros uma de suas faces mais sombrias, prometendo à irmã que a feriria por aquela afronta, o que apenas tornou a inimizade de ambos ainda mais profunda e visceral. Depois que Tyrion se sentiu suficientemente forte para levantar de seu leito de doente, sabendo bem que seu pai não apreciava demonstrações de fraqueza, ele o confrontou com um pedido que, aos olhos do anão, parecia simples e lógico. Diante do fato de que Jaime era um membro da Guarda Real e, portanto, não poderia herdar o rochedo após a morte do pai, Tyrion disse a Lord Tywin que já era chegada a hora de o senhor lhe demonstrar um pouco de gratidão, concedendo a ele a sucessão do Ocidente, que era aos seus olhos sua por direito, e a resposta de Tywin a isso foi curta e brutal. Ele disse que jamais permitiria que Tyrion transformasse o rochedo Casterly em seu puteiro pessoal. Ele negou veementemente esse direito, lhe dizendo que ele seria recompensado por seu papel desempenhado na Água Negra através de algo que ele, Tywin, escolheria, e não o anão. Essa passagem tornou o dissabor que Tyrion sempre havia nutrido por seu pai em verdadeiro ódio, amplificando ainda mais seu lado mais sombrio e maligno e o tornando ainda mais amargurado. Isso levou Tyrion a se tornar ainda mais próximo e enamorado a Shae, que apesar de ser, especialmente nos livros, uma mulher que apenas divide sua cama pensando em suas posses, objetando tornar-se rica, é também a única mulher com a qual o anão se sente, no mínimo, bem-vindo e desejado de algum modo, o que o leva a mantê-la na corte mesmo após o retorno de Lord Tywin, mesmo sabendo que com isso ele estava arriscando a vida da jovem. Paralelamente, Lord Tywin decidiu que a recompensa mais adequada ao anão seria também uma manobra política importante. Ele pretendia casá-lo a Sansa Stark, a prometida rejeitada de Joffrey, antes que os Tyrell a casassem a um dos seus, para que os Lannister pudessem clamar a posse sobre o norte através do anão após a derrota dos Stark. Tyrion, por sua vez, tinha sentimentos conflitantes sobre essa união, não que pudesse fazer algo para impedi-la. Por um lado, ele a considerava demasiado jovem, pois a menina tinha apenas 12 anos nos livros à época, embora fosse visivelmente mais velha em Game of Thrones. Por outro, ele desejava se tornar o Senhor de Winterfell, por conta daquela sede por poder e respeito do qual falamos anteriormente. E durante a noite de núpcias após a cerimônia, na qual Tyrion se embebedou e contendeu com seu sobrinho real, ele descobriu para seu próprio horror que também desejava a menina, apesar de sua juventude, um pequeno traço de consciência que contrasta com sua faceta maligna.
Por conta desse ataque de consciência, ele se decidiu por não consumar o casamento, contrariando a vontade do pai, em um ato que podemos considerar como virtuoso, mais uma demonstração das contradições existentes no âmago do personagem, que é capaz de ser ao mesmo tempo maligno e cruel, mas também bondoso e empático, em pequenas doses. Em pouco tempo, no entanto, um outro acontecimento dos livros retornou ao tema da crueldade do anão, quando um cantor itinerante conhecido como Simon Língua de Prata, um favorito de sua Shay, sugeriu uma ameaça velada ao anão de que, caso não fosse um dos homens escolhidos para cantarem no casamento real que se aproximava, poderia revelar através de uma música o paradeiro da amante secreta de Tyrion, colocando-a em risco. A resposta do anão foi bastante cruel. Ele ordenou a Bronn que desse um sumiço no homem e que seu cadáver fosse mutilado e transformado em carne para um ensopado, que ele denominou como ensopado de cantor. Não se pode dizer que exista muita virtude aí, embora a atitude tenha sua razão de ser. Na consideração do quadro geral desse momento da história, Tyrion nos livros chega a pensar que aquele era o auge do verão para sua casa, mas que ele por sua vez sentiu um terrível frio, querendo dizer que, apesar do sucesso dos Lannister na corte, ele não se sentia feliz ou parte desse sucesso, pois todos na corte e em meio ao povo comum o desprezavam, odiavam ou escarneciam, que apenas servia para aumentar o ódio reprimido que ele tinha dentro de si. Durante o casamento de Joffrey e Margaery na corte, ocorrido na Sala do Trono nos livros e nas cercanias dos Jardins da Fortaleza Vermelha na série, aconteceu um espetáculo de anões, de formas diferentes no livro e na série, mas o objetivo em ambos os casos era o mesmo. O rei desejava humilhar seu odiado tio com aquela performance, o que apenas se tornou ainda mais claro quando Joffrey ordenou a Tyrion que fosse justar também, montando um porco, algo que o anão disse que apenas faria se Joffrey fosse seu oponente, por ser o único homem no salão que ele tinha certeza de poder derrotar. A resposta esperta, tão característica do anão, enfureceu o rei, que respondeu despejando vinho sobre a cabeça do anão e ordenando a ele que servisse como seu copeiro pessoal pelo restante do festim, para humilhá-lo ainda mais, como se fosse um mero serviçal. Essa ordem do rei rapidamente se tornou problemática, pois após ingerir um pouco do vinho que Tyrion o havia servido, o rei passou a engasgar horrivelmente e em poucos momentos caiu morto diante de todos no banquete, tendo sido envenenado. O anão, cujo ódio ao sobrinho era notório, foi rapidamente acusado pela rainha pelo regicídio, embora Tyrion na realidade não tivesse tido parte naquilo, e foi rapidamente encarcerado em uma cela de torre para aguardar por julgamento. O anão foi julgado pelo pai, pelo príncipe Oberyn Martell de Dorne, a quem ele havia recebido quando chegara à capital para participar do casamento, e por Lord Mace Tyrell, que era além de tudo o pai da noiva enviuvada pela segunda vez. Após um processo doloroso para o anão, em que ele foi inclusive traído por Shay, que contou diversas mentiras diante dos juízes em troca das garantias e riquezas vindas da rainha, Tyrion não suportou mais aquela farsa, e sem ter testemunhas a seu favor e acreditando que não teria um julgamento justo ali, demandou o julgamento pela batalha. O julgamento ocorreria em pouco tempo, e após ser recusado por Bronn para ser seu campeão, pois o adversário que ele teria que enfrentar seria um formidável Gregor Clegane, a montanha que cavalga, Tyrion encontrou um campeão no próprio Oberyn, que vinha querendo contender com Gregor havia muito, para arrancar dele uma confissão sobre o assassinato de sua irmã e de seus sobrinhos, e ali estava sua oportunidade ideal. O combate judiciário se deu nas cercanias do palácio, e ao final da luta, Oberyn foi morto por Gregor, embora este também tenha sido envenenado por sua lança, e se encontrasse igualmente moribundo, o que significou que Tyrion estava condenado. Ele foi atirado em uma das celas negras para esperar por sua execução, mas sua sorte lhe sorriu quando Varys e Jaime o libertaram das masmorras, para que ele pudesse fugir para a liberdade, na noite que precederia o dia de sua punição. Os dois irmãos, que ainda se amavam àquela altura, trocaram algumas palavras finais, e foi neste momento que Tyrion descobriu uma verdade terrível que Jaime havia calado havia anos. Tysha, o amor de sua vida, a mulher a quem ele havia amado e perdido, não era na realidade uma farsante, que havia sido contratada pelo próprio Jaime para dar ao anão sua primeira experiência como homem, a versão da história na qual ele acreditara durante todo aquele tempo. Ela era verdadeiramente o que parecia ser, uma mulher que o havia amado de verdade, e Jaime apenas havia dito que ela era uma prostituta contratada, pois fora a mentira que o pai o ordenara contar ao anão.
Tudo não passara de uma cruel farsa, e o mundo do anão caiu por terra, o que o fez ficar tão irado com Jaime que chegou ao ponto de estapeá-lo com toda a força no rosto, após o que ele disse que, quando ambos voltassem a se ver, eles iriam contender em uma luta de vida ou morte, pois aquela traição vinda do único membro de sua família que ele havia verdadeiramente amado havia sido demais para Tyrion suportar, e foi este o preciso momento que o tornou em uma alma puramente movida pelo desejo de vingança contra tudo e contra todos, tornando-o em um personagem mais unifacetado. O que moveria o anão dali em diante seria a vontade de ir à forra contra Westeros, contra sua família, contra o povo comum e contra todos os que haviam errado com ele ao longo dos anos. A primeira vítima desse Tyrion sedento por vingança seria seu próprio pai, Lord Tywin, pois o anão, usando uma passagem secreta que conduzia diretamente aos aposentos da mão, descobriu que ele vinha dormindo com sua Shae, o que o levou a prontamente enforcá-la, com a corrente de ouro do cargo de Tywin, após ela lhe ter chamado mais uma vez de seu leão de Lannister, o que o enfureceu. Após matar a ex-amante, Tyrion pegou uma besta, carregou-a e partiu ao encontro do pai, em uma latrina próxima, e ali, ele o confrontou sobre o paradeiro de Tysha, e a resposta de Tywin a isso foi, para onde quer que as putas vão. Essa resposta fez Tyrion puxar o gatilho, matando Tywin sobre a latrina, para então abandonar a besta e fugir em direção às docas, onde um navio o esperava para levá-lo em segredo ao outro lado do Mar Estreito. O anão apenas voltou a surgir na narrativa nas crônicas no 5º livro, quando estava cruzando o mar a bordo do navio comercial de Illyrio Mopatis, o comparsa de Varys que o havia ajudado a contrabandear o anão para longe de Westeros, e enquanto seguia nessa viagem, ele bebia doses astronômicas de vinho, se embebedando enquanto se sentia consumido pelo ódio, pela autocomiseração e pelo desejo de se vingar. Seus antigos sonhos de amor, retidão e justiça estavam mortos, e o ódio era o único sentimento que o nutria então. Seu desejo era o de assassinar seus irmãos do mesmo modo como havia assassinado ao pai, e o de trazer a guerra, a dor e a morte aos 7 reinos, se descrevendo a si mesmo como um espírito vingativo. Uma vez em Pentos, dentro do palácio do Magister, Tyrion travou contato com o Senhor do Queijo, que se encontrava então em um complô com o eunuco para trazer de volta Daenerys Targaryen aos 7 reinos, ajudando-a a reconquistar o trono de seus ancestrais das mãos dos Lannister, propósito esse no qual Illyrio acreditava que Tyrion poderia desempenhar um papel importante de auxílio, e para o anão, aquilo era simplesmente perfeito, pois isso lhe daria a chance de exercer a maior e mais cruel vingança possível contra Jaime e Cersei antes de tirar suas vidas. No entanto, os planos de Tyrion sofreram uma leve alteração nos livros quando ele se deparou com a curiosa tripulação do Donzela Tímida, um grupo plural que parecia ser mais do que aquilo que atingia os olhos. Havia ali uma septã sensual, um mestre sem corrente, um cavaleiro de raciocínio lento, um mercenário com cara de poucos amigos e um rapaz com um gritante cabelo azulado, que se denominava como Jovem Griff e dizia pintar seus cabelos em homenagem à sua falecida mãe, que seria oriunda de Tyrosh. No entanto, não levou muito tempo até que o anão descobrisse a verdade ali. O jovem era na realidade, supostamente, Aegon Targaryen, o filho há muito presumido morto do príncipe Rhaegar, que vinha sendo protegido e instruído em Essos havia anos pelo Lorde que o acolhera, Jon Connington, anteriormente mão de Aerys II, senhor de Poleiro do Grifo e um dos amigos mais próximos do príncipe falecido. O plano de Connington era de colocar o jovem Aegon no trono de seus ancestrais, e o anão tinha algo a dizer sobre isso, mas inicialmente Connington não confiava nele, por ser Tyrion um Lannister, a casa responsável por trair os Targaryen ao fim da rebelião. No entanto, após um episódio em Chroiane, no qual Tyrion salvou a vida de Aegon do ataque de um homem de pedra, Griff passou a confiar nele, ao menos um pouco, o que deu a Tyrion a chance de manipular a mente do rapaz, lhe dizendo que, ao invés de ir a Daenerys e implorar-lhe ajuda, como era seu plano original, ele deveria rumar diretamente para Westeros, para exercer sua própria vingança contra os usurpadores do avô sem depender de ninguém. O jovem se convenceu disso por fim, e esse se tornou o plano quando chegaram próximos a Volantes, com Tyrion imaginando que finalmente conseguiria voltar a Westeros para executar seus próprios planos de vingança. Ainda que sua ideia de enviar Aegon para o oeste por conta própria pudesse, eventualmente, provocar uma guerra aberta entre ele e sua tia quando esta viesse ao poente, algo com que o anão simplesmente não se importava. Mas a realidade foi ligeiramente diferente, pois dentro de um bordel, ele foi capturado por um personagem bastante inusitado. Sor Jorah Mormont, que pretendia levá-lo até Daenerys para conquistar com a captura de um dos inimigos dela o perdão da rainha por sua traição.
Ambos se encaminharam então a Volantis, onde Tyrion travou contato pela primeira vez com a realidade da grande cidade escravagista. Os poderosos dali, como a Triarquia, detestavam Daenerys por sua sanha libertadora de cativos, e desejavam se unir a Yunkai na luta contra ela, mas os muitos escravos volantinos a viam como um raio de esperança, se unindo em especial sob a orientação de Benerro, o sacerdote-chefe do grande templo vermelho do Senhor da Luz, para aguardarem ansiosos por sua própria libertação, e isso não passou despercebido por Tyrion, que percebeu o grande potencial que Daenerys tinha como um símbolo de liberdade, fato esse que ele pretendia trazer ao seu conhecimento quando a encontrasse, já que isso a essa altura era inevitável. Quando ambos travaram contato com a personagem conhecida como a Viúva do Cais, ela reforçou a mensagem de que os escravos de Volantis aguardavam pela libertação prometida por Daenerys, e Tyrion concordou que a ajudaria naquele propósito, e a única coisa que ele pedia em troca era a possibilidade e a permissão de estuprar e matar sua irmã Cersei, o que o faz abraçar nos livros a peste de uma criatura vingativa e monstruosa, sem se importar com o que pensarão a seu respeito, enquanto na série, suas atitudes e pensamentos mais terríveis foram sumariamente cortados do enredo, e ele se tornou movido apenas pelo sentimento de justiça. Antes que eles partissem da casa do mercador, uma anã atacou Tyrion sorrateiramente com uma faca, objetando matá-lo, mas foi contida no último momento por Sor Jorah. Tyrion então descobriu que seu nome era Penny, ou Merreca na tradução em português, uma anã pantomimeira que era um dos artistas contratados para atuar no casamento de Joffrey em Porto Real, justando juntamente com seu irmão Oppo, ou Tostão. O motivo de seu desejo de vingança contra Tyrion era que a rainha Cersei havia colocado um preço sobre sua cabeça, o que levou alguns caçadores de recompensa idiotas a assassinarem diversos anões inocentes, imaginando que eles poderiam ser Tyrion, e uma das vítimas dessa orgia de assassinatos havia sido justamente Oppo, o que levou Merreca a se desesperar, pois o irmão era tudo o que ela tinha na vida como apoio, imbuindo nela o desejo de vingança. Essa situação, surpreendentemente, foi capaz de marcar Tyrion emocionalmente, pois ele se apiedou da dor da menina, que era bem mais jovem do que ele mesmo, e por isso ele trouxe Merreca consigo e com Sor Jorah quando embarcaram no navio arranjado pela Viúva do Cais, o Selai Sorik Horan, que os levaria até a Baía dos Escravos, ao encontro de Daenerys. Ao longo da viagem, Tyrion e Merreca se reconciliaram e até mesmo vieram a se tornar amigos, muito embora a menina tenha se tornado meio apaixonada por Tyrion, enquanto ele tinha apenas pena por ela, mas não a desejava de forma alguma. A menina, que não era movida pelo puro sentimento de vingança e pelo cinismo puro e simples como Tyrion, passou a tentar aconselhá-lo a não permanecer naquele constante estado de autodestruição, tentando convencê-lo também a enxergar a vida de uma forma mais parecida com a dela própria, que apesar de toda a dor e de todo o sofrimento pelo qual passou, ainda era capaz de sonhar e ter esperanças quanto ao futuro, algo que Tyrion alcunhou como seus pensamentos bonitos, não acreditando que fosse algo conveniente para a realidade de dois anões que não tinham nada no mundo como eles. Paralelamente, Tyrion crescera acostumado a poder agir e dizer o que quisesse, pois sua riqueza e sua posição como um Lannister o protegiam de qualquer consequência mais grave, enquanto Merreca, sendo uma plebeia desde o nascimento, sabia bem como um anão sem privilégios era vulnerável às emoções das pessoas grandes, e Tyrion agora era um deles, de modo que ela tentava ensiná-lo a se adequar à sua nova realidade. Eventualmente, ela foi algo bem sucedida em sua tentativa de fazer Tyrion descer de seu pedestal, por assim dizer. E quando o moral no navio se tornou perigosamente ruim, durante um período de calmaria, ela até mesmo convenceu a ser seu parceiro em uma série de justas de brincadeira, fazendo Tyrion montar o porco, que era de seu irmão, a Porca Bonita, enquanto ela montava seu cachorro, chamado Triturador. Tyrion a princípio se sentiu absurdamente idiota naquela posição, mas eventualmente foi capaz de engolir um pouco de seu antigo orgulho em nome de manter a tripulação satisfeita o suficiente para não lhes causar problemas. Paralelamente, outro membro da tripulação do navio, o sinistro sacerdote vermelho Mocorro, que era dotado do dom da profecia através das chamas sagradas, se tornou o único outro membro do navio que era marginalmente interessante ao anão, e chegou mesmo a fazer algumas previsões sobre ele, enxergando dragões claros e escuros, verdadeiros e falsos, brilhantes e sombrios, e ele entre as criaturas, um pequeno homem que projetava uma grande sombra, rosnando em meio a todos. Essa visão parecia indicar que, de fato, o papel que Tyrion desempenhará no vindouro encontro entre os dois pretendentes Targaryen ainda restantes será ao mesmo tempo importante e potencialmente letal, talvez estimulando a luta entre Daenerys e seu sobrinho Aegon, movido por seu próprio desejo de ver o mundo queimar.
Após uma terrível tempestade que avariou seriamente o navio, fazendo-o ficar à deriva, Tyrion, Sor Jorah e Merreca foram capturados ao lado de outros tantos membros sobreviventes da tripulação por traficantes de escravos, e foram levados até as cercanias de Meereen para serem vendidos ali a um novo senhor, e acabaram sendo arrematados juntos por um nobre Yuncaíta de nome Iezan Zo-Gagaz, ou nas palavras de Tyrion, a imensidão amarela que fedia a mijo, um senhor rico porém repugnante, que representava ao anão o ponto mais baixo de toda a sua trajetória, se tornando a propriedade de um outro ser humano. Eles foram incorporados ao seu pequeno zoológico humano de criaturas grotescas, ao lado de um menino bode, uma menina de 2 cabeças com retardo mental e a hermafrodita Doces, fluente em diversos idiomas, todos sob a supervisão de um capataz cruel de nome Babá. Tyrion e Merreca, junto a Sor Jorah, passaram algum tempo sob a custódia do grupo comandado por Iezan, fazendo suas vontades, servindo mesas e justando para o prazer dos senhores Yuncaítas, além de apanharem sempre que desagradavam seu capataz, e eventualmente, quando as arenas de luta dentro de Meereen seriam reabertas, como parte da paz negociada entre Daenerys e os Yuncaítas, a imensidão amarela foi convencida por seu comandante militar a ceder Tyrion e Merreca para uma justa diante da cidade toda, na grande arena de Daznak. Os dois performaram como deveria ser, e Tyrion travou contato pela primeira vez com a Rainha Dragão, através de uma observação à distância, embora não tenha trocado com ela nenhuma palavra, e após serem recolhidos de volta aos bastidores da arena, Tyrion se deu conta de que aquilo não deveria ter acontecido. O plano original era de que ambos fossem mortos dentro da arena, mas algo detivera aquele planejamento, e ele e Merreca viveriam para ver um novo dia. Pouco tempo depois, uma praga conhecida como a Égua Descorada tomou conta do acampamento de guerra de Yunkai, bem no momento em que os Yuncaítas pretendiam retomar seu ataque a Meereen, após o desaparecimento de Daenerys montada em Drogon, algo que o anão não havia testemunhado pessoalmente, mas apenas ouvido falar para sua consternação, pois ainda sonhava e ansiava em ver um dragão vivo. Nesse contexto, uma das próximas vítimas da doença seria o próprio Iezan, que já vinha morrendo aos poucos havia anos de uma doença misteriosa contraída em uma excursão a Sotorios, e que agora seria seguramente liquidado pela praga. Diante dessa perspectiva, Tyrion sabia que ele, Merreca e Jorah seriam pegos em uma violenta luta pelas posses e pela riqueza de Iezan após sua morte, pois o homem era tudo o que mantinha um mínimo de ordem e estabilidade em sua corte, e por isso o anão sabia que eles deveriam fugir, e depressa, antes que Iezan morresse. Por isso, se aproveitando de uma saída para buscar água fresca para seu senhor, Tyrion e Merreca e Jorah foram até o acampamento dos Segundos Filhos, uma das companhias mercenárias a serviço de Yunkai, e ali o anão travou contato mais uma vez com o líder da companhia, Ben Mulato Plum, um homem sagaz, inteligente e implacável, que havia visto o anão durante um banquete organizado por Iezan em sua tenda, havia disputado uma partida de Sivas com ele e, percebendo quem e o que o Tyrion era, tentara até mesmo comprá-lo de Iezan, provavelmente objetando ou vendê-lo o anão a Daenerys como um de seus inimigos Lannister, ou enviá-lo a Porto Real para vendê-lo a Cersei. Tyrion sabia que Ben conhecia sua real identidade, e por isso sabia também que ele não o recusaria, então foi até o homem, mas não se ofereceu como um mero penhor para ser entregue a uma rainha ou outra, mas sim como um possível novo recruta para a companhia, convencendo o capitão mercenário de que poderia vir a ser muito útil no contexto daquela guerra e até mesmo de um eventual retorno a Westeros, terra de onde os ancestrais de Plum haviam vindo. Isso, combinado ao fato de Sor Jorah ter sido ele mesmo um segundo filho no passado, convenceu Ben, e ele permitiu que os três se tornassem membros da companhia, com Tyrion até mesmo sacramentando o feito assinando o livro da companhia com seu próprio sangue, um antigo costume que caíra em desuso havia tempo. Com isso, Tyrion estava dentro, de volta ao Jogo dos Tronos, com a possibilidade de influenciar a política dentro e fora dos Sete Reinos com sua astúcia, e ele pretendia convencer os segundos filhos a mudarem de lado novamente, retornando ao seio do reino de Daenerys para que partissem mais tarde a Westeros, onde o anão, que agora decidira que preferia continuar vivo, pretendia também exercer sua vingança final contra aqueles que o haviam traído, em especial seus irmãos, com todo o poder dos dragões por trás de si. Pois aí está, essa foi a minha análise em profundidade do personagem Tyrion Lannister, tanto na série em Game of Thrones quanto nos livros. Em especial nos livros, porque afinal de contas vocês me conhecem, esse canal sempre tem uma ênfase maior nas crônicas e na parte literária da coisa. O que vocês acharam das minhas reflexões e da minha análise profunda do personagem?
O que vocês acham de Tyrion Lannister? E o que vocês acham a respeito das diferenças, às vezes gritantes, existentes entre o personagem em Game of Thrones e nas Crônicas de Gelo e Fogo? Vocês conheciam o personagem dos livros ou apenas da série? E vocês acharam que ele de fato é muito mais sombrio nas páginas dos livros do que na tela de televisão? Acham que ele poderia até ser enquadrado como uma espécie de vilão, como algumas pessoas pintam ele, especialmente nos livros? Escrevam abaixo as suas impressões nos comentários e vamos debater a respeito desse personagem tão interessante. Também peço a vocês que avaliem esse novo quadro, o MGF Analisa. Digam aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do formato, da extensão do vídeo, das informações apresentadas, do estilo desse novo vídeo, enfim, digam se gostaram do formato ou não. E se querem que ele continue, deem bastante engajamento, deixem bastante like, bastante comentário, compartilhem bastante o vídeo, enfim, movimentem bastante esse vídeo, essa nova playlist. E também peço a todos que considerem contribuir diretamente com o canal através dos meios que eu expliquei no começo do vídeo. Além de darem uma olhadinha aqui embaixo nos links de produtos afiliados da Amazon do canal para me ajudar sem custo adicional. Demorou? Então, agradeço a todos mais uma vez pela audiência, pelo carinho, pelo interesse naquilo que eu faço e pela paciência, porque eu sei que levei alguns dias para concluir esse novo projeto e espero que tenha valido a pena. Eu vejo vocês novamente no próximo vídeo do canal e temos live com o Tolkien Talk no final dessa semana. Sexta-feira, dia 4, a partir das 19 horas, horário de Brasília. Espero por todos lá. Vão lá marcar o seu lembrete, para não perderem. Grande abraço a todos e valeu!